Mommy, What? I want to go to school. Do you want to go to school? Yes? Are you missing the school? Okay, we're going to school now. Nath, do you want to go to school too? I want to go to school tomorrow. No, we're going to school today. Okay? Okay, Tina? Okay. Do you want to say something else? No. Okay, so let's go to school. Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é super especial. Eu tenho essa baixinha aqui comigo, porque a gente vai ter uma conversa muito legal com a professora dela. A gente já fez um vídeo aqui para vocês mostrando qual a importância dessa rede de apoio que são os professores, a família e a sociedade no geral. E também quais são os desafios que muitas vezes a gente pode enfrentar nessa criação bilíngue. No vídeo de hoje a gente vai mostrar para vocês quais foram os maiores desafios que a Tina enfrentou e como foi que a professora lidou com todos eles. Oi, então a gente está aqui agora com a professora Sabrina, professora da Tina. Eu quero já pedir para você se apresentar, falar um pouquinho de você e contar aí onde você trabalha, o que você faz. Oi, tudo bem? Eu tenho 24 anos, sou formada em pedagogia, né? Eu sou recém-formada ainda, né? Mas que eu trabalho na área já faz alguns anos, eu trabalho desde 2014, né? Comecei como auxiliar e já fazem uns 3, 4 anos que eu sou regente de uma turma agora, né? Eu sou formada também em radiologia, saí do ensino médio, né? Já comecei a faculdade de radiologia, aí no meio do caminho, assim, eu já trabalhava lá na escola, aí fui vendo, assim, que é aquilo lá que eu gostava mesmo, e na metade da minha primeira faculdade, né, eu gostava também daquilo, mas estar na escola para mim era muito melhor, então, só que eu não quis parar, né, não quis parar a faculdade que eu estava fazendo, então eu terminei para ter certeza mesmo que era isso que eu queria, terminei a faculdade, e daí logo eu já sabia que era ser professora que eu queria, então eu já comecei a faculdade de pedagogia, e terminei já, graças a Deus, e agora também estou terminando a minha pós-graduação em Libras, e continuo trabalhando ali na mesma escola. Que legal. Eu já queria perguntar para você logo de cara como é que foram as primeiras interações da Tina na escola, e aí eu queria que você contasse aí como é que foi. No começo, né, a Tina, assim, ela é bem introspectiva, ela não é muito de ela tomar atitude, ela tomar frente e fazer amizades, né, então ela sempre ficou mais quietinha no canto dela, assim, e ainda, né, lá na escola a gente tem bastante criança que é bem pra frente, não é tímida assim como ela, então tomaram partido, né, tomaram a frente por ela e chegavam perto e brincavam, e no começo assim ela não dava muita confiança, mas agora ela já brinca, já participa, interage com todo mundo, né, a gente tem uma turminha assim que tem algumas variações de idade, e ela interage com todos da mesma forma, cada um tem seu jeito, né, suas brincadeiras, mas ela já consegue interagir com todo mundo, não tem mais esse medo, essa timidez que ela tinha, não. E daí tem algumas amiguinhas que são da idade dela, que ela se sente mais à vontade, tem essas brincadeiras mais de correr, de brincar, ela gosta muito de correr, né? Ela tem várias carteiras, elas gostam muito de ficar indo de um lugar para o outro, assim. Legal. E eu queria saber, com relação ao idioma, né, que é um dos motivos principais do vídeo, se existiu alguma dificuldade de comunicação, né? A gente sabe que existe diferença na questão de fala e de comunicação, né? Às vezes a gente consegue se comunicar sem falar, mas existiu alguma dificuldade de comunicação por causa do idioma quando ela entrou na escola? No começo, a gente teve bastante dificuldade, né? Porque ela já é uma criança tímida, né? Já é dela, assim, ser tímida, não gostar muito de ela tomar partido, dela tomar frente para fazer amizade. Então, a gente teve um pouco essa dificuldade, porque daí as outras colegas, né? Os outros colegas chegavam até ela e falavam no nosso idioma, né? E não sei se ela não compreendia muito bem, e daí acabava, assim, se afastando um pouquinho. No começo a gente teve essa dificuldade, assim, dela falar, ou não sei, ela não queria conversar muito também, né? Ela mais apontava as coisas, ela pegava na minha mão, e ela falava muito tia, né? Tia, ela fala tia, e daí ela aponta o que ela queria, aí eu pedia para ela falar, até hoje ainda acontece isso, mas com bem menos frequência, eu peço para ela falar, assim, do banheiro principalmente, ela pegava e colocava a mãozinha nas pernas, assim, e fazia que queria o banheiro, né? Aí eu falava, Tina, quer ir ao banheiro? Dela, sim. Aí ela, sim, ela respondia, né? Então eu pedia para ela repetir, assim, né?
Vamos ao banheiro, a Tina quer ir ao banheiro. E aí agora a gente já consegue ter essa comunicação mais fluente, assim, entre eu e ela e os colegas principalmente. Ela e os colegas é onde mais flui, assim, natural as coisas mesmo. E como que foi, assim, essa evolução dela com relação ao idioma, né? Porque eu sei que, até eu já comentei em outros vídeos, que na escola ela não fala o inglês, né? Mas no português ela entendia, porque ela sempre ouviu o português em casa, mas ela realmente não falava nada. E como foi essa evolução dela na escola com relação a começar a se comunicar falando as coisas em português? No começo, eu perguntava assim para ela, né? Quer ir ao banheiro? Ela sabia me responder que ela queria ir ao banheiro. Eu sempre falei em português com ela, né? E ela sabia me responder todas as perguntas que eu fazia, tipo, alguma atividade na apostila. Que letrinha que é essa, né? Eu perguntava. Daí ela me respondia a letra. Qual é a imagem aqui, ó, que começa com essa letra aqui? Aí eu lia, eu falava as palavrinhas, né? Aí ela me apontava. Foi muito visual. Antes ela fazia muito sim ou não com a cabeça, agora já não. Eu já peço para ela me responder, ela sabe me responder em português. Até hoje ainda é assim, mas no começo era bem mais muito visual. Eu tenho que mostrar para ela, para daí ela conseguir me responder. O que eu estou perguntando? Esses dias eu falei, né? Comentei com você sobre as separassílabas, né? Falei, vamos dividir em pedacinhos aqui e eu mostrei o que era. E ela me falou em inglês que tinha duas partes, era a bicicleta, né? Eu falei, não, Tina. Daí ela, sim. Aí ela mostrou com o dedinho assim, ó, bike. Aí, porque eu tava mostrando, mas agora a gente quase não faz mais isso, né? Ela sabe me responder em português, tudo certinho. Legal. O fato dela ser bilíngue, né? Dela falar os dois idiomas e tudo mais, os coleguinhas na sala já se acostumaram com isso? Já interagem, já percebem ou já são curiosos com relação a isso? Ou o pessoal não liga muito? Já perceberam que com ela é muito... Eles mostram bastante coisa para ela, assim, antes, no começo, né? Eles mostravam, Tina, tem que escrever aqui, ó, mostra aqui. Ou ela, às vezes, antes ela tinha um pouco de receio para umas brincadeiras assim, no grande grupo. Aí eles gostam muito de pegar o canetão e escrever no quadro, né? Aí eu deixo eles fazerem isso e eles chamam ela, ó, Tina, vem aqui. E eles levam ela até o lugar que era para ir no começo, porque ela não queria ir muito. Então eles levavam ela até lá. Eles sabiam que com ela não era a mesma língua, né? Eles já entenderam isso, então eles faziam isso. Agora não mais, né? Agora tudo só sucesso, a gente já conseguiu, todo mundo já consegue se comunicar bem, mas eles já entenderam, sim, que ela sabe falar duas línguas. E você como professora, pedagoga, né, recém-formada, mas que já trabalha há um tempão aí, como é que você vê isso aqui no Brasil, assim, que eu já comentei várias vezes também, essa diferença, né, que o nosso país não é acostumado a ter esse tipo de coisa, tipo uma família brasileira que chega na escola com uma criança que não fala português, né? Como que você vê essa situação, assim, você como professora pedagoga? Eu nunca imaginei, né? Como você falou, não é comum. Eu nunca tinha nem imaginado uma situação dessas, nunca nem fiquei sabendo de algum outro lugar assim. Eu já tive um aluno, na época eu não era ainda regente de turma, né? Em que o pai e a mãe, eles eram surdos e eles comunicavam em Libras e a criança também só falava em Libras em casa. Aí eles colocaram na escola para ter essa adaptação, de eles falarem, da criança falar a língua portuguesa e tudo, né? Para não ficar só na linguagem de sinais, que é bom, né? Tem que saber falar os dois, mas também ia ser prejudicial para ele. E ele se adaptou bem também. A Tina, no começo, assim, eu fiquei um pouco assustada a hora que você falou que ela não falava português. Eu falei, 4 anos a gente está começando a se comunicar bem com a criança e como que eu não vou saber me comunicar com ela, não vou conseguir. Mas não, foi assim, tem dificuldade no começo, né? Para adaptação, qualquer outra criança no começo sempre tem essa dificuldade de adaptação, mas não foi assim como eu imaginei que fosse esse bicho de 7 cabeças, não. Ainda mais criança, né? Criança está sempre muito aberta, aprende tudo muito rápido. Então, foi assim, a gente teve nossas dificuldades, mas já superadas, sabe? Eu acho que muito rápido ainda. Olha, a gente tem 6 meses, a gente já consegue se comunicar bem, assim. Ela não é muito de falar, então esse de falar dela não é porque ela não tá entendendo ou ela não sabe falar a nossa língua. É porque ela é assim mesmo, mais quietinha, né? Tem a hora que é de fazer bagunça, a hora que é de brincar, ela brinca, ela dá risada bem alta, ela corre, ela pula. Então, ela é super adaptada já na escola, os nossos costumes, tudo, a nossa rotina. Então, eu achei que fosse mais difícil. Não é não, gente. É tranquilo, assim, é muito
muito bom, inclusive, porque criança, para aprender, tá ali. É nessa idade mesmo que a gente vai deslanchar com eles. Aprende tudo, né? Verdade. Bom, e vendo essa questão aí da facilidade, que às vezes a gente pensa, né, que ia ser uma coisa muito difícil de acontecer, e a gente vai vendo que na verdade não é, e até mesmo com esse exemplo que a gente tem nos outros países, né, que já é mais comum eles receberem crianças de famílias que não falam o idioma e tudo mais, o que você acha que seria bom e útil para o nosso país, assim? Porque é uma coisa que a gente tenta muito fazer aqui no canal, incentivar, né, as famílias a terem essa criação bilíngue, essa questão de introduzir uma outra língua para a criança já novinha em casa, e seria muito legal que o nosso país começasse a aderir isso, que as famílias tivessem essa adesão, e para isso a gente precisa de profissionais na escola que sejam mais treinados, digamos assim. O que você acha sobre isso? Assim, o que talvez ajudaria, talvez numa faculdade, não sei? Eu acho assim, que na faculdade, né, a gente aprende muito a teoria, e a gente vê que na prática, às vezes, não sai exatamente como a gente gostaria. Então, introduzir isso desde a faculdade, assim, eu faço pós-graduação em Libras, né? E a gente fala muito da inclusão, e é uma coisa que não está incluída durante a nossa graduação. A gente tem que ter uma matéria ali lá no começo sobre Libras e que não ensina a gente, não fala das dificuldades que a gente tem dentro da sala de aula, assim como seria no ensino bilíngue. Uma só matéria, acho que também não resolveria esse problema, não ajudaria nisso. Então, acho que ser incluso, ter esse assunto durante todo o período, as escolas, né, aderirem a isso também. Não digo questão de apoio, né, porque a gente também tem que partir muito da gente, sobre pesquisar, sobre como que a gente pode fazer essa adaptação com a criança. Eu também tive muita sorte, né? Não sei em outros casos, mas às vezes a criança não consegue entender e acaba se fechando muito, né? Graças a Deus não aconteceu isso comigo. A Tina aprendeu bem, adaptou bem. Eu acho que questão de muita pesquisa, sabe? E ter um assunto, virar um assunto do cotidiano, porque eu nunca tinha escutado falar. Até vocês chegarem, até você conversar comigo. Você também ajudou bastante. Quando a gente ia falar alguma coisa, você ajudava, né? Você sempre está ali presente, que às vezes não acontece muito dos pais estarem presentes. E essa idade é agora que tudo pode acontecer, né? Porque é uma idade em que eles aprendem, pegam as coisas muito rápido. Se ela já está falando bem, já evolui bem, não confundir. Eu achei que fosse confundir, sabe? Mas não, eu assisto os vídeos, ela falando o alfabeto, e depois lá comigo fala normal o alfabeto em português, tudo certinho, não confunde. Às vezes acontece, mas a gente também confunde tanta coisa. Ela fala em casa, tão fluente, lá na escola também, eu pergunto as coisas para ela, ela fala muito bem. Pois é, uma coisa que sempre pergunta muito para mim é como que tá o português dela, e eu não sei responder. Então agora você tá aqui para responder por mim, porque eu não vejo, né, comigo, ela fala só inglês, então eu não vejo. E aí você, como professora dela, presencia isso, né? E pode falar muito melhor do que eu essa situação. Ela fala super bem, ela ainda fala em terceira pessoa, né? Ela, Tina quer ir ao banheiro, Tina quer ir. Daí isso eu também tô trabalhando nela, né? Pra ela falar eu, tudo. Mas fora isso, não. As atividades na apostila, letra, ela sabe assim, de frente para trás, de trás para frente, fora da ordem, ela sabe, conhece todas as letras, fala em português certinho, os números também, a cor também. A gente foi um caminho um pouco mais longo para ela começar a falar em português, mas agora ela já fala em português certinho, conversa com os colegas também, nunca misturou, nunca ela começou uma palavra em inglês, terminou em português, não, ela sabe separar bem. Legal. E é muito bom ouvir isso, porque tem muita gente que, assim, tem alguns estilos diferentes de criação bilíngue, e tem algumas pessoas que não gostam da mistura, né, que é o cold mixing que a gente chama, de misturar as duas línguas às vezes na mesma frase. Eu acho fofo, então eu não ligo, aqui em casa eu faço isso, mas é legal de ver que quando ela tá num ambiente em que ela sabe que as pessoas não vão falar inglês com ela, ela não mistura. No começo, aquela dificuldade dela fazer tarefa, assim, de entender o que eu tava falando, aí a única coisa que eu sei falar em inglês, né, porque ela gosta muito de ser elogiada, né, ela fica muito feliz quando a gente fala que tá bonita, que tá linda, ela adora ser elogiada. Então, no começo, eu falava, isso, Tina, muito bem, e ela não tinha reação, né? Aí eu sabia falar beautiful, nem sei se assim se pronuncia. Isso, Tina, beautiful. Aí ela já
meu Deus do céu, sorria, já queria ir para a próxima tarefa, funcionava muito bem. Legal, pois é, elas gostam mesmo. A outra veio aqui, invadiu o videozinho da irmã, mas tudo bem. E aí a Tina voltou. Ok, a Nath também conhece a Pro da Tina, que a Nath sempre vê lá. Daqui a pouquinho é ela que vai estar junto na sala. Sempre nos cruzamos, é. E é isso aí, eu gostei muito do nosso papo. Eu acho que é isso, a gente precisa incentivar quanto mais pessoas, né? Eu sempre falo isso aqui. Quanto mais pessoas a gente conseguir trazer para esse mundo de criação bilíngue, as crianças só têm benefício. E a gente vê que apesar das dificuldades que às vezes a gente enfrenta, como eu já falei em outros vídeos, e nesse aqui a gente pontua também essa questão de muitas vezes a criança ter ali um período de adaptação, e isso é necessário. Mas isso é necessário para tudo na vida, né? Principalmente quando é criança, que as adaptações são mais frequentes. Então, é isso aí. Eu queria que você deixasse para Sabrina um recadinho aí para as famílias que vão assistir esse vídeo depois. E você, como professora e tendo pego essa experiência aí, se você incentiva as famílias a fazerem isso também. A Tina, ela está num período, assim, de pré-alfabetização. A gente está conhecendo as letras, os números, então já é um caminho, assim, longo a se percorrer, e com ela, assim, a gente estender um pouco mais nessa fase da comunicação entre a gente, entre ela e os colegas. Mas não foi impossível, não é uma coisa impossível. O caminho é um pouco mais longo, mas também não faz a gente querer desistir. Esse período da alfabetização, pré-alfabetização, é um período, não digo difícil, assim, eu digo que a gente tem que estar sempre se reinventando, trazendo coisas novas para eles. Mas está indo super bem, a gente está conseguindo vencer todos os obstáculos que a gente encontra no caminho, que encontraria com qualquer outra criança. Ela está se adaptando bem, ela está indo bem. O novo, a gente tem esse tempo de adaptação. Então, se alguém tá com medo aí, tem que enfrentar esse medo, pra gente ver que só enfrentando a gente vai ver que não é tudo isso que a gente imagina, ou que eu já imaginei um dia, né? Que dá super certo. E quanto mais cedo começar, melhor. Mais cedo a criança se adapta, mais chance ela tem de passar por esse processo mais rápido, né? Essa adaptação. Verdade mesmo. Muito obrigada pelo teu tempinho aí. Eu que agradeço. Esse vídeo vai passar mais pra frente, mas a gente tá aqui gravando as nossas férias. Pra quem se perguntar aí por que a gente não gravou junto na escola, é porque agora a gente tá de férias. Muito obrigada mais uma vez pelo teu tempinho aí, pelas coisas que a gente conversou. E é isso aí, pessoal. Então é isso. Quem gostou desse vídeo, já pode deixar seu like. Se ainda não é inscrito no canal, faz isso agora. E ativa o sininho das notificações, assim você vai poder receber sempre todos os conteúdos super bacanas que a gente traz para vocês aqui. Um beijo, Pro! E bye bye, pessoal!